Fala Enfermagem, boa noite a todos e a todas que estão agora assistindo essa transmissão. Nós vamos trazer aqui uma matéria muito importante que muitos profissionais de enfermagem aqui no estado de São Paulo vêm nos procurando também como movimento ativista da enfermagem, como liderança, e nós sabemos que no momento de pandemia fica claro que a população, fica claro que os profissionais que estão linha de frente nessa pandemia estão assumindo uma grande responsabilidade. Então, essa mensagem hoje vai para todos os nossos amigos profissionais de enfermagem, mas também aqueles que são influenciadores políticos, aqueles que estão representando as entidades, e quando eu falo entidade, representando a questão política do nosso país e, em especial, no estado de São Paulo. Vai a mensagem para o governador também, que está aí nesse momento de pandemia, preocupado com todas as ações, e nós estamos aqui para lembrar ele e reforçar também que a enfermagem está linha de frente nessa situação, e nós sabemos que existe um concurso público que está vencendo, a população nesse momento precisa de assistência, e muitos dos nossos amigos de profissão passaram em concurso público e estão aguardando para ser chamado num concurso que está para vencer. Então, essa mensagem com certeza vai compartilhar aquilo que os nossos mais de 829 profissionais de enfermagem que passaram no concurso público estão nesse momento aguardando. E também sabemos que muitos desses profissionais estão em um contrato de emergência. Contrato esse também que vai expirar. E não faz sentido utilizar o discurso que o orçamento está apertado para contratar esses profissionais de enfermagem. Até porque quando você, ordenador de despesa, prevê um concurso, certamente você prevê o custo, ou o orçamento. Eu não falo nem que é custo, porque nesse momento de pandemia nós sabemos que isso não é custo, isso é investimento. Trabalhar com a população na pandemia, em prol da população, que nós precisamos não só dos equipamentos, mas da equipe de enfermagem. Então, eu vou esperar só mais um pouco aqui para que a gente possa entrar no assunto com documentos, no assunto exigindo realmente, porque nós sabemos que a nossa rede social, ela atinge sim muitas pessoas, ela atinge a população, mas ela atinge também pessoas que estão aí no poder nesse momento para fazer algo pela população. Então, a gente chama aqui a atenção dessas pessoas. Então, mais uma vez, gostaria de saudar a todos os nossos amigos da enfermagem, o movimento ativista da enfermagem a nível nacional, aos nossos amigos Milton, Albert, que são do movimento ativista da enfermagem, Mônica, Cunharski, e os demais membros ativistas do país, que lutam incansavelmente nessa pandemia. E a gente vai entrar nesse assunto e você fica à vontade para escrever aqui também sobre as questões que está relacionado também aí na sua cidade, sobre concurso público também. Então, a gente vai aguardar só mais um minuto para entrar com essa pauta importante, não só para enfermagem, mas para a população de maneira geral. Então, vamos aguardar aqui, que a gente já vai entrar nessa pauta. Quero que vocês deixem também mensagem de onde vocês estão falando, quero que vocês também coloquem aqui o que vocês acreditam nessa pandemia, o que significa nessa pandemia estar à frente, como linha de frente na assistência. Nós sabemos que 2020 iniciou essa pandemia e, infelizmente, inicia-se o ano de 2021 e ainda não acabou a pandemia. Perdemos muitos amigos para essa pandemia, linha de frente, é o que eu digo, nós estamos de luta em luta, mas também nós queremos verdadeiramente que aqueles que nos representam no governo representem também aquilo que nós queremos no sentido profissional. E os profissionais de enfermagem entraram, estudaram para um concurso público, e não faz sentido caducar um concurso público, né? Não faz sentido, porque nós sabemos que a população, nesse momento de pandemia, precisa da nossa assistência. Então, já venho aqui pedir a atenção de todos os governantes, né? Então, vou aguardar aqui o Milson
também um grande líder aí da nossa enfermagem, que está incansavelmente nessa luta, né? O Sebastião, a Cleo do sindicato, representantes sindicais também estão aí na luta por esse concurso público, né? A Eunice, também enfermeira, né, nesse concurso público também. Então, vamos aguardar esses profissionais também entrarem aqui, né, deixando seu recado também para a nossa enfermagem, tá bom? Só mais um momento que a gente vai iniciar aqui essa transmissão. Enquanto isso, deixem aí a mensagem da onde vocês estão falando, tá bom? Só mais um momento. Então, quero mais uma vez aqui agradecer a toda a enfermagem a nível nacional que está nos assistindo. Quero agradecer verdadeiramente ao movimento ativista da enfermagem, que está aí incansavelmente a nível nacional, representando as pautas políticas, né? Porque nós sabemos que nós não temos representatividade política que nos contemplem, de fato, na maioria das bancadas no país inteiro. Então, por esse motivo, existe um movimento que faz um trabalho de articulação política também, né? E, claro, lembrando que nós temos aí apoio, e isso é importante, né? A união dos conselhos de classe, a união dos sindicatos, a união associativa, e é um objetivo muito comum nosso aqui de fazer um trabalho solidário. Eu acredito que faz sentido, sim, a gente unir força e defender a pauta, que é uma pauta não só nossa da enfermagem, mas é uma pauta da população de maneira geral, né? Não faz sentido, nesse momento, a população pedindo ajuda, pedindo realmente auxílio e assistência, e muitos dos nossos governantes não atender essas pautas, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque em São Paulo, nós temos um concurso público que é de 2017, pessoal, só para contar um pouquinho da história, para vocês entenderem o porquê dessa transmissão. Antes da pandemia, foi aberto um concurso público no estado de São Paulo, contemplando um número de 830 enfermeiros. Dentro desses 830 enfermeiros, não chamaram nem 50 desses profissionais. Pode ser um pouco mais esse número, mas mesmo assim não faz sentido, né? Sabemos que o dimensionamento adequado dos hospitais estão aí há muito tempo sobrecarregado, e essa população que nós estamos na pandemia estão pedindo atenção nesse sentido, pedindo realmente que não só tem equipamento, mas tem equipe. E aí nós temos profissionais de enfermagem que estão no concurso, que estão no contrato, mas que nesse exato momento, infelizmente, não podem assumir o concurso que passaram. Ou seja, já está aí caducando o concurso público, já não pode mais prorrogar o contrato e realmente absorver esses profissionais, e nesse exato momento, quando nós fazemos ato, aí tem aí as lideranças desse movimento, que são enfermeiros, foram até o Palácio do Governador, protocolaram um documento esse, pessoal, que tem a resposta aqui do governo. Esse documento ele veio aqui para nós, recebemos ontem, dizendo realmente aqui que agora estão cientes da questão. Claro que muito que nós estamos vendo da justificativa fala de orçamento, ou seja, se não tinha orçamento na época, por que fez um concurso público? Se não tinha orçamento naquela época, era um outro momento, era um outro cenário. Nesse momento, nesse cenário, a pauta prioritária é saúde. E não se faz saúde sem equipe de enfermagem, não se faz saúde sem realmente aqueles que estão ali linha de frente na saúde pública. E aí a gente está vendo não só contrato, mas nós estamos vendo aí absorvendo organizações sociais, mas a própria Constituição diz lá que nós precisamos dos servidores. E esses servidores passaram, eles investiram também, não só em recurso financeiro, mas em recurso intelectual, estudaram, são competentes para estar nessa pandemia e já estão atuando nessa pandemia. Então, eu peço que vocês entrem agora, compartilhem ao máximo essa transmissão, porque o que a gente vai trazer aqui realmente
pode ser considerado denúncia, sim, pode ser considerado um descaso com aqueles que estão aí à frente de uma pandemia, sim, podem ser, mas em nenhum momento aqui eu estou querendo trazer como acusação, pelo contrário. Eu quero só trazer realmente para vocês a informação que é muito importante não só para a enfermagem, mas para a população, que quando chega na porta do pronto-socorro, vê aquela fila enorme, e aquela fila muitas das vezes é por quê? Porque não tem realmente a equipe de enfermagem com seu número de quantitativo adequado. E aí, o Estado tem que ter previsão. O concurso público foi feito para isso. Quando você tem ali profissionais aposentados que estão saindo, profissionais que têm doenças ocupacionais, etc., você tem que absorver por esse concurso público. Concurso público esse que está vigente, venceu, mas que nós temos aí, o momento da pandemia também, que consegue prorrogar através aí, não só dos concursos da saúde, mas foi uma previsão que no legislativo obtivemos essas informações, ou seja, então está tudo certo. Os profissionais continuam ali aguardando, muitos abriram mão dos seus empregos para que realmente pudessem assumir esse concurso público, dando exclusividade para assistência no estado de São Paulo. E aí eu pergunto, o que está significando hoje, será, para a população não ter essa mão de obra? O que significa também para a enfermagem, que se colocou à disposição desse concurso público e está aguardando até agora realmente ali ser absorvido por um concurso público. Quando nós chegamos no Palácio do Governador, ele nos trouxe uma informação. A informação que ele nos trouxe foi a seguinte: olha, é de quando esse concurso? Como se eles não soubessem o que era o concurso. Depois informaram mais uma vez perguntando. Eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, documento. Eu vou ler o documento que está aqui, né? O documento do Estado mencionando esse concurso público. Ou seja, não cabe desconhecimento nesse concurso público. Né? Eles sabem o que a gente está falando aqui, pautando. Né? E aí, né, o Movimento Ativista da Enfermagem encaminhou um documento, né, junto aí com as lideranças, né, o Milson, Sebastião, todos os nossos membros aí que passaram nesse concurso público estiveram lá na porta do Palácio do Governador. Infelizmente não nos receberam, né? Falaram que por conta da pandemia não poderiam receber o grupo organizado, porque não foram os 830, foram só um grupo específico considerando a pandemia. E aí não obtiveram respostas naquele momento. A única chance que nós tivemos era de realmente protocolar o documento que foram respondidos ontem. E aí a gente pergunta para vocês, a gente está entrando aqui, já tem uma média de 160 pessoas, acredito que a maioria é do concurso, para você ter ideia da necessidade, né, que a população está tendo também. Ou seja, a gente vai entrar no lockdown. Significa que é a atenção máxima, né? Esse código vermelho, em muitos lugares aí que é a faixa preta, né? Porque em menos de 24 horas ou dentro das 24 horas morreram mais de 1.700 pessoas. Essas são as informações que chegaram aqui a nível nacional, e nós sabemos que isso significa que vai aumentar a sobrecarga nos hospitais, ou seja, pessoas que cuidam vão precisar, né, de mais pessoas cuidando, ou seja, profissionais de enfermagem. E aí nós temos ali 830 profissionais preparados para cuidar, que estão aguardando o momento, na verdade, a atenção do governador para absorver eles. Ou seja, né, não precisamos só do equipamento, precisamos da equipe. E aí eu pergunto lá para a Andressa, pergunto para a Jaqueline, pergunto para a Solange, para o Bruno, né? Pergunto aí também para a Gisele, para a doutora Márcia, né, o que está significando essa pandemia, né? Porque é muito fácil a gente reclamar nos corredores, mas nós não estamos reclamando nos corredores. Encaminhamos esse documento. E aí, vou ler para vocês aqui qual foi a resposta do governo. Trata-se o presente processo de solicitação do movimento
Ativista da Enfermagem, no ofício 1 de 2021, de 5 de fevereiro, direcionado ao governador do estado de São Paulo, providências no sentido de nomear os profissionais de enfermagem aprovados em concurso público, em cargo público de forma efetiva. E aí vem a resposta, né? A princípio era para o Hospital Heliópolis, mas o edital dava previsão de não limitar. Então pode ser que nesse novo normal, nessa realidade da pandemia, poderia ser direcionado para outros hospitais. E aí a vaga é de caráter efetivo e é ofertado dentro de um edital com abertura no Diário Oficial em 2015. Foi homologado 18 de 1 de 2017, possuindo inicialmente validade de 2 anos, que foi prorrogado. Ou seja, até janeiro de 2021. Entrou a pandemia, significa que ainda está previsto, porque realmente não pode caducar um processo desse no momento de pandemia, não só esse concurso público. E aí o referido documento do concurso contemplava 834 candidatos que estão aprovados. E aí, no artigo 32, o candidato aprovado no concurso público, dentro do limite de vagas disponibilizado na instrução especial do edital e abertura do concurso público, terá garantido a sua nomeação ou admissão. Ou seja, esses profissionais, em sua maioria, fizeram já o exame admissional e não foram ainda absorvidos na contratação. Estão aguardando. Então, senhor governador, o que está sendo solicitado aqui é realmente a previsão que absorva esses profissionais do concurso. E aí está aqui a Regina entrando, a Andressa, né? Participem, falem o que está significando ficar aí aguardando o concurso público. E muitos desses que já estão no contrato. O que o concurso público significa, a gente já sabe. Para o governo, não é só questão de gasto, pessoal. Que nós temos que entender que pessoas inocentes morrem todos os dias, né? A população pede socorro, a enfermagem é linha de frente. Eu não estaria aqui falando se não fosse realidade, mas nesse exato momento a pasta que mais precisa de apoio é a saúde. E aí nós temos profissionais que estão aí já no exato momento preparados para atuar na pandemia, que significa no documento aqui que agora eles estão cientes, né? E aí aqui está dizendo que eles estão cientes aí, ó, executivo público, a Mônica, né, a doutora Mônica, diretora técnica, e eles mencionam aqui, então a bondade, a novidade para todos nós é que cabe informar, então, no presente momento, que está sendo encaminhado para a coordenadora do recurso humano para a ciência e restituição da assistência técnica administrativa do gabinete da secretaria para prosseguimento. Ou seja, a partir de agora, pessoal, a enfermagem realmente está, né, nesse exato momento sendo vista. Ou seja, eles sabem que existem esses concursados preparados para jogar no campo. Ou seja, estavam todos lá no banco reserva, numa pandemia, precisando a população dessa assistência, e agora eles estão cientes, por esse documento que nós encaminhamos, que existem. Ou seja, eu pergunto para vocês, profissional de enfermagem é gasto numa pandemia? Pergunto para vocês, profissional de enfermagem, o que eles realizam na assistência diariamente nessa pandemia? A sociedade já demonstrou que bate palmas, que reconhece o trabalho, e o nosso governo, além da vacina, que a enfermagem é linha de frente, vacinou mais de 4 milhões de pessoas, nós sabemos que essa enfermagem está na assistência, seja na UTI, na clínica médica, no atendimento pré-hospitalar, na casa de repouso, fazendo um excelente trabalho. Pessoas que estão preparadas, que estão lá dentro já num contrato, mas que estão aguardando para serem absorvidas no concurso que passaram. Então, não faz sentido dizer que é gasto. É um investimento, é um benefício para a população
no momento de caos, no momento onde é estado de calamidade. Aí a gente pede apoio, né, não só das nossas entidades, mas da população de maneira geral, para que esses profissionais que passaram no concurso público comecem ou continuem atuando pela população. Não é gasto, é benefício. E aí eu peço que vocês compartilhem ao máximo, porque quem me pediu esse apoio foi a enfermagem. Mas eu entendo que não é só interesse da enfermagem, é interesse da população, pessoal. Nós estamos de luta em luta, perdemos todos os dias amigos, familiares, pessoas muito próximas de nós, e a gente só se dá conta dessa problemática, dessa preocupação, quando tem nome e sobrenome. Então, para que a gente não tenha mais vítimas, vamos pensar em colocar a única certeza que nós temos, os profissionais de enfermagem, no estado de São Paulo. A gente está falando especificamente para São Paulo, mas isso está acontecendo no Rio de Janeiro, isso está acontecendo no Acre, isso está acontecendo em Manaus, e a gente está precisando realmente não só do equipamento, que muitos até colocaram, né, num valor superfaturado, né, como a gente viu no início da pandemia, com ventiladores custando mais de R$200 mil, um profissional de enfermagem desse, eu tenho certeza que não vai custar mais de R$10 mil para os cofres do governo. Isso eu estou dizendo porque a enfermagem ainda não está discutindo salário, mas que é necessário também se discutir o salário dessa enfermagem, porque nesse momento adoece, né, nesse momento está exposta, e o que nós pedimos aqui realmente é que valorizem, reconheçam, que deixem trabalhar. Ninguém está indo para a rua para fazer manifestação dizendo que é por salário, que é por jornada de trabalho, mas deveria, mas está só pedindo realmente para continuar trabalhando perante a população. Que nós sabemos que isso aconteceu no começo da pandemia, e no começo da pandemia, servidores foram ameaçados de não continuar trabalhando e ser substituído no local de trabalho. Então, como a Andressa colocou, é para evitar o massacre na saúde, é para evitar situações como essa que nós estamos vendo, né, que é um descaso com a população, e a enfermagem que está à linha de frente, ela não só enxuga a ferida, ela não só realmente alivia a dor, mas ela está ali inserida em todo o contexto da saúde pública, seja do medicamento, seja numa manobra cardíaca, seja na pronagem ou na prona, como se diz, né, que nós temos que virar os pacientes para que eles possam aliviar o pulmão e respirar, e tudo isso com pouca mão de obra é muito complicado para atender essa população e dar qualidade. Agora, com o número adequado de profissionais, certamente a gente consegue dar essa atenção. Então, eu peço aqui que vocês atendam o pedido, que não é do Jefferson, é o pedido do Januário Barbosa, que é o Januário Sebastiano, é o pedido também da Andressa, é o pedido da Regina, é o pedido da Cléo do sindicato, é o pedido de pessoas que estão aí já no contrato, né? Então, vamos atender essa demanda, pessoal. E eu sei que essa nossa transmissão, ela não chega somente para o trabalhador de enfermagem, ela chega, sim, nos assessores do governador, ela chega, sim, em pessoas que estão ligadas ao atual governo. Então, a gente pede encarecidamente para voltar na transmissão agradecendo ao governador Dória, porque aqui nós somos suprapartidários nessa discussão e nós entendemos que a preocupação, com certeza, é bem complexa, mas que não faz sentido você ter uma carta na manga extraordinária e não usar ela, que é realmente a enfermagem que está ali no banco, aguardando para realmente jogar no campo. E aí essa população, nesse momento de lockdown que está aí, né, para ser instalado, precisa realmente ter gente lá na porta do hospital, na clínica médica para atender, né? Nós estamos falando de uma enfermagem que está exausta, que não tem descanso digno, que não tem espaço realmente para fazer muitas das vezes a sua refeição, volta com dúvida ainda para casa porque não tem teste para todo mundo, mas não é isso que está sendo colocado aqui. Poderia ser toda essa discussão de salário, de jornada de trabalho, mas a única coisa que eles estão pedindo é para trabalhar, né? Então,
Eles passaram no concurso público, investiram dinheiro no concurso público, e nesse momento de pandemia, está aqui o documento, dizendo que está claro pelos diretores aqui, né, que existe sim, né, agora ciência, né, que vão dar prosseguimento. Então, eu espero que agora, né, o fato de dar prosseguimento é de contemplar, não é vir com o argumento que nós recebemos essa semana, que a enfermagem é custosa para o cofre do governo. Porque não é custoso. Né? O que é custoso, na verdade, é a doença, não é a saúde. Porque você trabalhar com a equipe de enfermagem, você trabalhar também uma prevenção. E aí a gente está falando que o benefício é muito maior que o custo. E aí significa que você, como ordenador de despesa, como representante do Estado, vai ter realmente uma população e uma sociedade satisfeita de saber que quando chega na fila de um hospital, não vai ter aglomeração. Porque o que está tendo hoje na porta de um hospital é aglomeração. A pessoa que vai lá com uma dúvida de uma síndrome gripal acaba saindo depois, talvez, com realmente o coronavírus. Então, o que faz sentido é a gente tratar na prevenção. E a população está pedindo, pelo amor de Deus, coloquem profissionais de enfermagem na porta dos hospitais, coloquem profissionais de enfermagem adequado dentro das UTIs, dentro da clínica médica, para dar atenção e segurança para o paciente. Então, eu tenho certeza que a enfermagem está fazendo um bom trabalho, um bom papel, mas não pode estar sobrecarregada. E essa equipe está aí, preparada para isso. Né? E aí a gente está vendo aqui o Luiz, né, se manifestando, o Januário se manifestando, a Solange se manifestando, o Bruno, nosso grande amigo aqui também se manifestando, a Gisele. Eles estão linha de frente. Eles saem do plantão, vão lá dialogar dentro da Assembleia Legislativa, vão lá dialogar, né, tentar dialogar com o governador, foram no horário lá que ele dá entrevista, meio-dia, não deixaram entrar a equipe, a comissão que foi organizada para conversar com ele, responderam sim, agradeço que responderam aqui o documento, mas nós não só queremos aqui que respondam para que a gente entenda, porque não faz sentido entender quem passou no concurso público, né? Porque o que nós ouvimos ontem é, entenda a nossa situação, o governo está sem dinheiro, o governo está... Então, por que fez um concurso público sem previsão orçamentária? E nesse momento de pandemia, nós sabemos que é discricionário do governador atender e ampliar o número de profissionais de enfermagem ou da saúde dentro dos locais e equipamentos de saúde. Então, não faz sentido essa resposta burocrática de dizer que não tem dinheiro para os profissionais do concurso público, né? A gente entende, mas não compreende, porque entender é uma questão, compreender o número de pessoas que estão adoecendo nos hospitais, que estão morrendo, que estão de luto, em luta todos os dias, não faz sentido. Se a única certeza que nós temos é a equipe de saúde, por que não valorizar a mão de obra? Por que não colocar o número adequado de profissionais lá dentro? Já que a lei é acima das resoluções, é acima dos decretos, é acima das decisões, nós queremos realmente, então, a atenção do governador para que realmente coloque o número de pessoas que tanto estão aí pedindo socorro. E aí o Bruno coloca aqui, precisamos de reconhecimento e valorização da nossa profissão, principalmente diante desse cenário triste e histórico que estamos vivenciando. É um profissional de enfermagem, dando recado aí para o governador, porque nós sabemos que chega sim, essa live está chegando em vários locais, inclusive assessores do governador assistem essa live, né, nós sabemos disso, né, e eu agradeço por eles estarem assistindo, mas que tragam soluções aqui, porque não faz sentido. A gente está aí numa pandemia, e nesse momento de luto, nesse momento de plantão, né, nós saímos do plantão e estamos aqui online para que realmente a gente possa trazer uma resposta, não só para a enfermagem, mas para aquele que paga o imposto, que paga o tributo, que é a população. E aí a Andressa colocou aqui, né? Isso é um massacre na saúde. Não ter equipe de enfermagem na quantidade adequada, a gente pode considerar o quê, né?
Então, é a resposta que a população e a enfermagem está pedindo, né? Aguardando. E até quando vai aguardar? Mas quantas pessoas têm que ser vítima para a gente realmente atender essa demanda da população? O Januário também, profissional que está aguardando o concurso, né? Colocando aqui também, né, a necessidade. O governador, desde eleito, não nomeou nenhum enfermeiro. Luiz Faustino colocou aqui também. Exatamente, né? Precisa nomear, né? Mais de 30 hospitais vão ficar sem enfermeiros neste momento de pandemia. Não faz sentido, Pedro. Não faz sentido você que passou no concurso público, você que tirou realmente até do seu sustento, da boca dos filhos, estudou, passou no concurso público na pandemia, poderia estar cuidando da tua família, está se colocando à disposição para cuidar do próximo, e aí recebeu não, né, dizer que desconhecia o concurso público, que está aqui o documento dizendo que não desconhece, mas não faz sentido, né? E o Januário, reforço, o custoso é manter uma empresa mamando sobre a doença da população, exatamente, né? Nesse momento a gente precisa de solução. O Januário tem toda a razão de dizer o que nós precisamos é entender que a enfermagem, ela, na assistência, ela trabalha a prevenção. Ela consegue evitar muito mais questões. Nós estamos numa pandemia, mas continua tendo câncer nos hospitais, patologias graves, né, questões oncológicas, e essa enfermagem estaria aí já atuando, né, reduzindo, né, o número das filas dos hospitais, né? Então, é uma vergonha. É uma vergonha que o Dória está fazendo um sucateamento do funcionalismo público. Luiz Faustino colocou aqui. Exatamente, né? E nós não estamos atacando. Na verdade, a questão é, de fato, está exposto a problemática, né? O orçamento já existe, as vagas são para cobrir exonerações, aposentadoria, óbito de servidores, e não são vagas novas. A Ana Maria colocou aqui. Então, é uma demanda que vem desde 2017, passaram no concurso público. A Gisele colocou, também não compreendo essa desvalorização nessa pandemia, muitos aguardando ser chamado, triste isso. Exatamente, é triste saber que tem muita gente aí aguardando nesse exato momento para ser chamado num concurso público, sabendo que a primeira questão que foi falada é que ia valorizar a enfermagem, que iam colocar o número e o quantitativo adequado, e se nós temos um concurso público, não pode sobrepor um outro tipo de contrato. E aí a gente tem aí também uma questão que é a exposição. Será que nós teríamos tanto profissional de enfermagem, né, morto, né, que fez um bom combate, se nós tivéssemos o número adequado de profissionais atuando? E aí, o Januário coloca, esse governo não quer é manter a saúde viva, ele quer é lucro. Essas vagas existem por aposentadoria, exoneração ou morte dos profissionais. São cargos que estavam vagos, né? Mas a gente sabe que mudou a conjuntura e agora se tornou mais necessário ainda, né? Os contratos vão acabar, não haverá assistência. A Ana está colocando uma preocupação, esse contrato ele foi feito até mesmo para absorver aqueles que passaram. E aí, um dos critérios era, quem passou no concurso público já entra nesse contrato e fica lá, temporariamente. Só que esses profissionais já foram testados na ponta, já estão trabalhando, só que o contrato está vencendo. E aí, quem é que vai substituir eles, né? E eles, não faz sentido nessa pandemia ficarem desempregados, sendo que passaram no concurso público, né? E a Regina coloca aqui, tem dinheiro para contrato de emergência? Se tem dinheiro para o contrato de emergência, não faz sentido não ter para aqueles que estão ali já, que passaram no concurso. Até porque encerra-se o contrato e aí vai absorver aqueles que passaram no concurso público, né? E aí está tendo muita mensagem, quero agradecer aqui por todas as mensagens, agradecer ao movimento ativista da enfermagem, que abraçou a causa, que encaminhou o documento para o Palácio do Governo. Quero agradecer também quem retornou, né, a coordenadoria do recurso, que já retornou, que mencionou aqui no último parágrafo que está dando ciência, que, de fato,
está encaminhando para assistência técnica administrativa 3 do gabinete do secretário de saúde e dando prosseguimento. Ou seja, a leitura que eu fiz aqui com o meu humilde entendimento significa o quê? Que vai resolver, que vai absorver esses profissionais. Mas a gente pode voltar aqui com uma outra resposta. Espero que não seja. Né? Espero de fato, porque quem perde com isso é a população. Quem perde com isso são os eleitores que votaram no governo. Né? Então, vamos pensar bem aqui que não só com a emoção, mas com a razão, né, foram profissionais, pais de família que passaram no concurso público. Né? E aí eu quero agradecer mais uma vez aqui a todo o movimento desses profissionais de enfermagem que estão aí em linha de frente, ao Milson, ao Januário, né, ao Pedro, e dizer, nós estamos juntos e vamos continuar aqui colocando realmente essa exposição até o resultado, tá bom? Fiquem de olho aí nas matérias da mídia, porque enquanto não tiver resposta, essa enfermagem vai estender faixa no Palácio do Governador, vai estender faixa com o nome Dória, responda, Dória, atenda os concursados, Dória, a enfermagem e a população estão pedindo, né, socorro nesse momento. E aí vai ser uma exposição, que era melhor, como eu acredito, é o diálogo. Estamos aguardando o diálogo. E aí, o Januário colocou aqui, né, o Pedro, tem a necessidade dos enfermeiros, né, e aí, de fato, ele está com muita razão de dizer se tem uma previsão no concurso, se não está sendo atendido, se está dizendo que está faltando profissional na ponta, isso pode ser considerado improbidade administrativa, né? Então, é mais uma preocupação que o governador tem que ter, não só, né, de atender uma demanda humanitária, porque é a vida, né, está lá na Constituição, né, que é direito do Estado, né, dever do Estado atender a saúde pública, mas também vai entrar numa outra seara, que é a questão, né, da improbidade administrativa, que é um perigo. Hospitais superlotados até a mídia relata. A enfermagem sobrecarregada. É preciso chamar esses profissionais. Gisele pedindo aqui também, né, a atenção do governador. E aí, o Milton Gomes atendendo aqui também o pedido, né, de fazer a divulgação. Quem não é do movimento ativista, né, participe. É um movimento gratuito, é um movimento de união. São profissionais que muitas das vezes não estão nesse concurso, mas que estão apoiando, que vão para a rua, que vão se manifestar, que vão declarar apoio em documento e vão ajudar também aqueles que estão cuidando do próximo, tá bom? Para fazer a conclusão final dessa transmissão, porque essa transmissão vai ficar gravada para a gente encaminhar, sim, para os nossos amigos, para os nossos representantes, para aqueles que estão lá como deputados. Então, todo mundo tem que ter ciência desse documento, tá bom? Então, isso aqui vai ser registrado e também é um documento que nós vamos aqui compartilhar ao máximo para chegar até o governador Dória, para ele atender. Não faz sentido, Dória, governador, você pedir para assessores chegarem no nosso movimento e dizer para que a gente entenda a situação. Podemos entender, mas compreender jamais. A população está pedindo socorro, a enfermagem se colocou à disposição, está trabalhando, né, num contrato que com certeza não prevê as mesmas questões, até mesmo trabalhista. Né, o sindicato está apoiando e sabe muito bem que é legítimo o apoio e a defesa, mas de fato nós não queremos aqui, né, só que você atenda a demanda da enfermagem, atenda a demanda da população. Os concursos estão aí, previstos, passaram desde 2017, fizeram a parte deles, tiveram investimento financeiro e intelectual, e agora, nesse exato momento de pandemia, eles estão à disposição da população. Então, é uma vergonha a gente estar passando por um momento desse e ter que fazer tudo isso. A gente fez ato, rodamos mais de 6 km sem aglomeração até o Palácio, rodamos com faixa esticada, discurso, palavra de ordem, com muito respeito a todo mundo, mas que todo aquele esforço a gente achou que naquele dia mesmo ia encerrar ali para eles começarem a atuar.
fizeram ato na Assembleia Legislativa, fizeram atos virtuais, estão e continuam ainda atuando linha de frente. Pessoas estão desempregadas porque já fizeram os exames, né, admissionais e não foram admitidas. Então, não faz sentido. O que faz sentido é realmente, após esse documento que foi encaminhado, nós queremos agradecer que responderam o movimento ativista, mas que além de responder, está muito claro aqui no artigo 32 que o candidato aprovado no concurso público, dentro do limite das vagas disponibilizadas, terá garantido a sua nomeação ou admissão dentro do prazo da validade. Ou seja, a validade, grifo nosso, é agora, na pandemia, a população pedindo socorro. Não é custo, é benefício. Não é custo, é voto também para o senhor. Não é custo, é realmente uma demanda que o senhor falou que ia defender com unhas e dentes. A saúde pública não precisa só do equipamento, precisa da equipe. E essa equipe que está exausta, está doente, está pedindo socorro, e o senhor poderia muito bem, nesse exato momento, atender com essa demanda dos 834 concursados que passaram. Então, na verdade, não é um favor que o senhor está fazendo, é realmente uma obrigação, é o dever do Estado de atender a população com saúde pública de qualidade. Então, para aqueles que gostam do governo, fico feliz e com muito respeito respondo a vocês. Mas, quando tiver nome e sobrenome, familiares, internado ou na fila aguardando, aí você vai entender o porquê desse pedido. Não é da enfermagem, não é só da população, mas é realmente um pedido mundial que tem que atender. A enfermagem que está linha de frente, os médicos, os profissionais de saúde estão linha de frente, estão pedindo mais apoio, mais cobertura, porque nesse momento de pandemia, a única certeza que nós temos é realmente os servidores. Servidores esses que o governador, nesse exato momento, ainda não respondeu da forma que nós queremos. Não é responder o papel, é realmente admitir eles, colocar eles dentro do concurso, fazendo eles, nesse exato momento, atender a população. É isso que eles querem, né? Poderiam estar aqui discutindo o salário, discutindo jornada de trabalho, mas não é isso que eles querem. Eles só querem realmente atender a população, né? Então, para você que chegou agora, agradeço. Meu nome é Jefferson Caproni, sou do Movimento Ativista da Enfermagem, venho aqui fazer um pedido em nome de todo o movimento, um pedido em nome dos nossos familiares, da nossa população, para atender essa demanda. Mas no momento, nós estamos de luta em luta, hoje nós perdemos amigos, perdemos familiares, e nós queremos realmente que tenha dignidade na assistência. Para ter dignidade tem que ter um número exato, ou melhor, né, um quantitativo adequado de profissionais atendendo a população, né? Então, a Rosa aqui solicitou, né, e está dizendo, né, o governador, Dória, você quer deixar os hospitais sem profissionais? É a população, né, a população que tem que entender, né? A Andressa colocou aqui, né? Executar a obrigação imediatamente de toda essa luta, né? A Alice colocou aqui. Realmente, né, como profissional de enfermagem, está muito claro a nossa responsabilidade. Mas qual é a responsabilidade do governo, né? É atender a demanda. Então, o que nós queremos aqui é realmente que atenda essa demanda, né, e a gente vai ficar aguardando aqui, né, o retorno, né, desse documento, e a gente vai voltar aqui com esse documento, de fato, assinado, dizendo que realmente deferiu, autorizou o número de profissionais adequados. E aí, para finalizar, a mensagem da Ana, que é indecente contratar por 1 ano os profissionais concursados. Profissionais foram contratados e já são, né, praticamente efetivados, né? Na verdade, passaram num concurso público. Então, corre risco de não ter nenhuma garantia, corre risco de caducar numa pandemia esse documento, mas não é para caducar, na verdade, tem que aprovar, né, essa demanda, né? Quem é sindicalista sabe muito bem o que eu estou dizendo, quem é do conselho de classe apoia, né, a demanda dos profissionais. Nós temos o Conselho Federal de Enfermagem, que está fazendo excelente trabalho, né, rodando o país inteiro, né, pedindo para o Ministério da Saúde, para secretarias, né, dialogando a nível federal com tanta gente, e nós pedimos aqui, tecnicamente falando, né, também como profissionais de enfermagem, enfermeiros,
que atendam o pedido da população. A população que está pedindo socorro nesse exato momento. Então, atenda o pedido da população. A palavra de ordem é concursados já. Esse é o pedido de todos. Agradeço mais uma vez, em nome de todos. Muito obrigado por essa transmissão e que compartilhem ao máximo, que cheguem em todos os representantes, no governo, que cheguem nos deputados, que cheguem nos vereadores também. Se você tem amigos, compartilhe, clique no link aí, compartilhe ao máximo no WhatsApp, no Instagram também, tá bom? Então, agradeço demais essa transmissão e não poderia deixar de agradecer também a enfermagem, que está à linha de frente nesse exato momento, fazendo muito por tanta gente.